Foi? É isso aí, vamos para o terceiro capítulo de O 18 de Brumário. Ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple en ce jour sans cesse répète. Ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les mutants tout réunis. Bom, pessoal, esse capítulo, então, Marx vai falar sobre... Eu posso dividir esse capítulo pelo menos em 4 grandes conjuntos, né? Por que analisar os desdobramentos desse evento histórico através da luta de classes e não de uma análise mais superficial, só do movimento das legendas e do que os próprios partidos manifestam sobre os seus interesses? Então, o Marx vai apresentar ele próprio o que é a luta de classes, tá? E essa é uma parte bem densa do capítulo. Então, a partir do que ele demonstra que é a luta de classes, que é o interesse material compartilhado pelos indivíduos de uma classe, e ele vai falar bem como isso se estrutura, ele vai mostrar o que é esse partido que ele chama da ordem, que são os monarquistas, né? Então ele faz questão de não falar como monarquistas, ele fala como partido da ordem, e ele vai explicar o porquê. E aí ele vai se deslocar para falar da montanha e da coalizão entre a pequena burguesia e a classe trabalhadora, e vai desenvolver nesse capítulo 3 as suas questões sobre a social-democracia. Por fim, então, depois de fazer toda essa construção de capítulo, ele vai observar com todos esses elementos a questão do impeachment que a montanha vai propor no dia 11 de junho de 1849 e que já no dia seguinte vai ser negado. Então ele vai mostrar essa movimentação, como a montanha é excluída do parlamento, fica só o partido da ordem numa grande onipresença e como toda essa questão que esse capítulo vai se desenvolver todo no ano de 1849, né? Todos esses eventos vão levar ao partido da ordem ter uma falsa impressão de que eles estão na crista da onda. É assim que ele termina o capítulo, mostrando como a situação do partido da ordem vai passar a perna neles mesmos, provavelmente já no 4º capítulo. Ok? Então, vamos ao bendito capítulo 3. Antes da gente continuar, se vocês estão gostando dessas aulas, dão aquele like, né? Compartilham, guardam esse arquivo. É um material muito importante, muito interessante para você que às vezes está na faculdade, na graduação, na pós. Tem uma disciplina que aparece o 18 de Brumário. Esse material está bastante preciso, junto da leitura, pode ser útil para você, se não agora, mas num outro momento. Vamos dar uma retomadinha? O nosso livro até agora apresentou o quê? Né? Que a grande revolução de 1848, ela foi destravada pela classe trabalhadora, mas ela só ficou no controle dessa revolução de 1848, a Primavera dos Povos, até fevereiro desse ano. Logo em seguida, ela já é manetada quando ela chama o governo provisório e as outras classes, ela já tem a revolução manetada pela burguesia republicana. Não sei se vocês estão recordando, então voltem nos capítulos anteriores para voltar à memória. Os republicanos, assim que podem, chamam o estado de sítio para conter as jornadas de junho, né? Porque as jornadas de junho são a reação dos trabalhadores a essa recondução da sua revolução de 1848 ao status quo, digamos assim, ao controle burguês. Então, os republicanos instituem o estado de sítio e ficam assim enquanto eles lá nas nuvens estão redigindo a Constituição Francesa. Nesse processo, como a gente viu nos capítulos anteriores, eles perderam total contato com a realidade francesa, porque estava todo mundo em estado de sítio e eles conseguiram criar uma oposição geral contra si. Essa oposição geral faz com que nas eleições de 1848, que vão ser as do dia 20 de dezembro desse ano,
quem ganhe o cargo de presidente não vai ser um eleito, não vai ser um candidato dos republicanos, digamos assim, vai ser o Bonaparte, que assim que entra na presidência dessa república parlamentarista burguesa, vai chamar para constituir o ministério o Partido da Ordem, que são os monarquistas, certo? O que a gente vai ver de novo nesse capítulo? Aquela expedição que o Marx comenta no capítulo anterior, a Roma, vai ter um papel importante aqui, porque a Montanha, que é um novo partido que vai ser integrado nesse capítulo 3, que vai ser basicamente a pequena burguesia reconciliada com a classe trabalhadora, vai chamar um impeachment por causa de mais um artigo que foi ferido da Constituição. Esse impeachment não vai funcionar, ele vai ser negado logo em seguida, e o que a gente vai ver é um desdobramento de mais um novo curso de estado de sítio, exclusivismo do Partido da Ordem, só que um período de recesso meio esquisito que vai ser uma oportunidade, como a gente sabe, mais para frente, para o Bonaparte se tornar o único líder da República Burguesa. Então vamos lá. Várias vezes que eu estava escrevendo Bonaparte, eu queria escrever Bolsonaro. Era até difícil escrever Bonaparte, porque vinha o Bolsonaro. Logo no primeiro parágrafo desse capítulo 3, o Marx já fala, olha, a Revolução Francesa de 1789 tem nada a ver com a Revolução de 1848. E ele mostra que a Revolução Francesa ela foi um grande crescente, ela foi numa espiral ascendente, até chegar nos jacobinos, certo? Aqui o Marx fala que já de começo a Revolução de 1848 ela já começa na descendente, né? Porque é uma revolução dos trabalhadores com freio de mão puxado, que vai sair desses trabalhadores com freio de mão puxado, vai passar para os republicanos, e aí vai tentar ter uma montanha que é uma reconciliação dos trabalhadores com a pequena burguesia completamente embotada, usando os termos dele, e vai passar de novo para o controle do Partido da Ordem, que está passando por todo esse processo, dominando a situação. Então, ele mostra que uma é ascendente, a outra é descendente, certo? Já mostrando logo de partida que não tem nenhuma reencenação aqui da história, ok? Então, vamos para a análise da luta de classes. Então, o Marx vai falar logo no comecinho, na página 59. Vou pegar o livro. O Marx fala o seguinte: um exame mais detido da situação e dos partidos, contudo, faz desaparecer essa aparência superficial que mascara a luta de classes e a fisionomia peculiar desse período. Vamos tentar entender isso aqui? Marx vai fazer uma construção muito interessante do que seria uma análise partidária, uma análise das legendas, né? Um bastidor que só entenda a movimentação das agremiações políticas a partir do que elas apresentam ser a defesa dos seus interesses, né? Uma análise apenas das legendas, uma análise que dê conta apenas de republicanos versus democratas, porque republicanos têm um interesse X, democratas Y, monarquistas defendem a coroa. Isso é de uma fragilidade que não dá conta do que está movimentando de fato a expressão que essas legendas dão vazão. Então, a luta de classes é essa análise que vai tentar entender não o que a legenda diz, mas os interesses que essa legenda defende. Então, retornando, não é à toa que ele fala de Partido da Ordem, ele não fala de partido monarquista a maior parte do tempo, porque ele vai entender que a melhor definição para falar dos monarquistas é a sua expressão social enquanto classe burguesa. Mas vamos dar uma olhadinha aqui para como ele vai definir e para que serve essa definição de luta de classes. Então ele vai falar para a gente o seguinte: olha, se a gente for olhar
para esse partido monarquista, a gente vai ver que tem uma ala dos Bourbons e uma ala dos orleanistas. Os Bourbons são os capitalistas vinculados à renda fundiária, são os grandes proprietários de terra. Já os orleanistas, que fizeram parte da composição privilegiada da monarquia desse período da restauração, são os verdadeiros novos ricos, né? São os grandes financistas, os grandes industriais, os grandes comerciantes. No regime monárquico, só existe espaço para uma fração de privilégios, tomarem privilégios. Na República, o que o Marx vai mostrar ao longo do livro é que é uma condição excepcional que permite que frações distintas da classe burguesa se façam uma colisão, né? Porque o interesse principal delas é a manutenção da forma social burguesa. Existem frações dentro da coalizão do Partido Monarquista, que é esse partido da ordem, com interesses distintos, mas eles são burgueses. E essa possibilidade de estarem em coalizão só é expressa nesse grande arco, nessas possibilidades, dentro desse logos que o Marx propõe entender, né, a história dessa gramática. Dá para entender que é na república parlamentarista que existe espaço para que duas visões divergentes de propriedade, digamos assim, a propriedade capitalista e a propriedade da terra, se unifiquem através dos interesses da burguesia. Eu acho isso bastante enriquecedor para a gente. Então ele vai falar, né, lá na página 60, o que mantinha essas facções separadas não foram os seus assim chamados princípios, mas as suas condições materiais de existência. Então ele está falando que na monarquia elas estavam separadas, mas na república eles se unem porque eles se integram à ideia de burguesia, de classe burguesa. Isso é uma passagem, mas é muito poderosa, né? Então ele vai falar que a análise da luta de classes é a análise que parte das condições materiais de existência das classes sociais. Pô, mas isso aí, o duro de uma leitura de um marxismo que ficou um pouco pautado por algumas frases muito de efeito, o que significa condições materiais de existência das classes sociais? Então, Marx, se você quiser dar uma olhadinha, pega o seu livro, página 60. A partir da página 60, ele vai falar: essas condições materiais de existência, elas são uma alavanca, elas são uma porta que nos possibilitam abrir como esse conjunto de indivíduos que compartilham as mesmas formas de existir na realidade material, representam, eu usei a palavra representam, tá? Como é que eles, a partir da vida vivida, da vida cotidiana, da existência material, eles entendem, eles reproduzem, eles dão significado para o que eles vivem, tá? Então, na letra, o que é analisar as condições materiais de uma classe? É compreender que as condições sociais de existência compartilhadas produzem uma configuração peculiar de modos de pensar, sentimentos, ilusões, a palavra é ilusões que o Marx escolhe, visões da vida. Então ele tá basicamente dizendo aqui que a partir do seu recorte de classe, você vai compartilhar como indivíduo inserido nesse recorte de classe, e esse recorte de classe é a partir das suas condições materiais de vida compartilhada, você vai ter interpretações de mundo que correspondem à sua forma de vida material. Isso é muito importante para a gente entender daqui a pouco outra formação, um partido que vai se embotar porque ele vai tentar unificar duas classes sociais distintas. Guarda isso aí. Então ele vai falar tudo fundamentado nas relações sociais correspondentes, no fundamento material compartilhado. Então, é bastante importante para a gente que está sempre trabalhando com Marx entender na prática como ele fundamenta aqui a diferença
de um hegelianismo, né, que vai falar que as ideias, então, produzem a realidade. Ele está falando, basicamente, não. É da realidade material desses indivíduos que sobe. Ele vai chamar de superestrutura, vai se erguer essas ilusões, essas interpretações, esses valores. Isso aparece o tempo todo para a gente que está lendo Capital. Como isso aparece na construção ali, no chão de fábrica ali para o capitalista, ele está trazendo para cá. Como é que ele vai analisar essa luta de classes através de como cada classe, é interessante o 18 de Brumário, porque não é só a classe burguesa e a classe trabalhadora, ele está mobilizando como diversas frações de classe, como várias classes estão se associando aqui, tá? Então, basicamente, cada classe possui um fundamento material e um conjunto de modos de vida, de visão e etc. Isso tudo na página 60, tá legal? Então, ali, na virada de página, ele fala: a gente tem que diferenciar qual é a realidade dos grupos, das classes, das suas concepções. Então, ele vai usar a ideia de que você tem que, assim como no indivíduo, você tem que ver não o que ele fala sobre si, mas o que ele faz na prática. Você tem que, antes de buscar as concepções das legendas, você tem que entender qual é a realidade prática, qual é a realidade material que eles estão vinculados. Então, fazer a diferenciação da teoria e da prática, da essência e da aparência, é, de novo, aqueles fundamentos lógicos que o Marx está mobilizando a dialética dele na prática aqui. E aí ele vai mostrar para a gente que cada indivíduo tomado isoladamente, se você pegar um indivíduo isoladamente, ele vai entender que essa visão de mundo que ele está inserido é o ponto de partida dele. Ele é o ponto de partida dele e é a referência de mundo que vai dar a ele a forma de interpretar todas as relações sociais. Ele vai tomar as suas visões, as suas ilusões, os seus estabelecimentos a partir desse lugar material que ele está inserido, e ele vai interpretar a realidade a partir desses elementos. Isso também é muito importante para a gente entender quais são os limites que cada classe social vai usar para poder interpretar a realidade material. E isso está totalmente imbricado quando Marx vai falar que enquanto a classe trabalhadora não detiver, tomar para si o tamanho da mudança que ela realmente tem que executar, ela vai ficar se embotando com outras relações de classe que não vão partilhar das mesmas realidades materiais e não vão ser capazes de observar a contradição que só é encarnada materialmente na vida da classe trabalhadora. Isso é bastante potente, né? Bom, então aí o Marx ele vai fazer um outro desdobramento nesse sentido de que a gente tem que olhar para o partido não através da legenda que ele vai acionar publicamente, mas do partido a partir de uma ideia de título social, tá? Eu estou mais ou menos ali pela página 61, 62. Então ele vai falar: eles, o Partido da Ordem, executavam a sua real atividade como Partido da Ordem. Isto é, sobre um título social, não político, como representantes da ordem mundial burguesa, não como cavaleiros de princesas andantes, como classe de burgueses contra as demais classes, não como monarquistas frente aos republicanos. Vamos tentar entender essa parte, né? Então, o Marx fala: essa burguesia coligada executavam a sua real atividade na condição de partido da ordem, não como legenda de monarquistas, mas como partido da ordem. Partido da ordem a partir dessa ideia de título social. Eles são representantes da burguesia, eles são encarnações dos interesses máximos da burguesia não nacional, mas da mundial. E a partir, então, daquelas interpretações materiais individuais compartilhadas pelas pessoas que vivem nessa realidade material, eles vão fazer como
defensores da burguesia, da classe capitalista, não só francesa, mas dos interesses internacionais de um capitalismo, porque eles são a grande burguesia, eles vão fazer o máximo possível para que frações da burguesia ou frações de interesses sociais que divirjam, sejam divergentes dos capitalistas, sejam completamente apagados. Então, daí a gente consegue rearticular todas as camadas que o Marx vai colocando para a gente ao longo dos capítulos. Então, ele fala o seguinte, né? Sob o título social, não político, porque ele está pedindo para a gente não ler esses monarquistas através da legenda monarquista. Ele está pedindo, Marx, para a gente entender a atividade executada pelos monarquistas como burguesia mundial, a partir da França. Então, eles são representantes da ordem mundial burguesa, como classe burguesa contra todas as demais classes, não como monarquistas frente a republicanos, isso na página 61. Eu fico muito, obviamente, empolgada com esses trechos que eu trago aqui, porque eu acredito que eles são muito potentes para a gente entender o que ele está mobilizando, né? A quantidade de elementos que ele está trazendo para cá. Então, antes de ser monarquista, republicano, social-democrata, democrata, qual é a representação social? Qual é a defesa material feita por essas legendas? É isso que nos importa, tá? Então, não importa se você vota... Eu acho que a realidade brasileira é bem peculiar, né? Os partidos, inclusive, são milhares de partidos com milhares de legendas e pouco se sabe sobre a partir das siglas, o que elas defendem. Realmente elas são encarnadas direto nos interesses materiais que elas se fundem ali no Congresso, né? Muito bem. E como a gente já disse, ele vai falar que para o Partido da Ordem, sempre entendendo dessa classe burguesa, essa grande classe burguesa francesa, a República é uma forma social avançada que permite a unificação da coalizão dos grandes proprietários, capitalistas e fundiários, que na monarquia era vetada, porque a monarquia ela se estabelece numa fração privilegiada, né? Que ela tem o lado ruim, que você vai ter que lidar com as diferentes classes sociais diretamente. E é por isso, não por outro motivo, que o Partido da Ordem, que é essa grande burguesia, ela vai tentar o tempo todo retroceder na forma. Ela vai fazer o possível para que essa forma republicana, esse parlamentarismo que faz com que a República permita a ela se coligar com a grande burguesia, a grande burguesia ser coligada, ela vai fazer o possível para limitar ou simplesmente expulsar as outras demais classes do debate parlamentar. Então, Marx vai falar que ela vai fazer o possível para retornar às formas menos perigosas, menos desenvolvidas. E isso tem tudo a ver com o que a nossa introdução lá do Marcuse estava apontando para a gente. A potência do 18 de Brumário é tentar entender essa mobilização do capitalismo tardio, como as classes sociais estão se movimentando nessa forma parlamentar e como isso vai ser refletido na vida pública. Né? Então, o que o Marcuse está destacando lá e o que o Marx está trazendo aqui é que na República ela não é a forma da burguesia. Né? A República permite que a burguesia se torne coligada, mas ela mesma não quer a República, ela quer o máximo possível limitar, como Marx mostra, né? Na redação da Constituição os direitos são super abstratos. Só os mais importantes têm uma redação bastante precisa. Aqui a gente está vendo que o partido burguês, propriamente dito, o Partido da Ordem, ele vai fazer o possível para tirar todas as classes sociais que partilham do parlamento com ela de cena. Só que como a gente pode lembrar do que está estabelecido na nossa introdução e o que o Marx já mostrou para a gente o tempo todo aqui, é que nesse processo de expulsar
as outras classes sociais dessa forma republicana, a burguesia está sempre flertando com quem? Com o partido da violência, com o partido militar. Fecha parênteses que eu nunca abri, mas tudo bem. Então, ele vai falar também que o partido da ordem diante do executivo, do poder executivo, vai se mostrar como defensor dos interesses da república, não como monarquistas, né? Na esfera pública, que é no parlamento, o partido da ordem, que é esse partido de legenda monarquista, ele é uma coalizão. Lá no parlamento, ele só tem um interesse, que é da coalizão da burguesia. Fora desse palco político, público, parlamentar, eles vivem se matando sim, em intrigas nacionais e internacionais, mas na execução pública, política, eles são uma coalizão, ok? Então agora vamos para a montanha, vamos usar os elementos da luta de classes para analisar a montanha. Então, a montanha, ele vai chamar de nova montanha, né? Lembrando que no capítulo 2, na anterior, o Marx basicamente mostrou o quê? Que quando a classe trabalhadora que inaugura, né, que lidera essa revolução de 1848, se vê manetada do governo provisório, eles fazem as jornadas de junho, certo? E aí a gente tem essas jornadas de junho que basicamente são todos apoiando essa jornada de junho vai acabar sendo sangrentamente finalizada, porque todas as demais classes sociais vão se opor à classe trabalhadora, e isso inclui a pequena burguesia, que vai entender que esse governo provisório não tem que ser liderado pelos interesses dos trabalhadores. Só que a pequena burguesia não vai se ver refletida nem no partido, nem na coalizão, nem na condução dos republicanos, nem no partido da ordem, certo? E aí, então, em fevereiro de 1849, rola uma reconciliação entre a pequena burguesia e os trabalhadores, assim como Marx colocou lá no capítulo 1. Os trabalhadores estão interessados em compor, estão interessados em revolucionar, então sempre que há o interesse de uma outra classe social em fazer uma reconciliação, a classe trabalhadora vai lá, entende que há uma oportunidade de unir forças, só que essa união de forças não é no sentido da classe trabalhadora. A classe trabalhadora oferece o sangue para mobilizar outros interesses que não os dela. Então vamos dar uma olhadinha como é que o Marx fala isso, né? Então, vai rolar um partido comum, que é basicamente para atenuar as contradições sociais, tá? Ele vai falar lá na página 63. Vamos para a página 63. Um programa comum foi elaborado. Comitês eleitorais comuns foram instituídos e candidatos comuns lançados. A ponta revolucionária das exigências sociais do proletariado foi quebrada e foi lhe dado um viés democrático. As reivindicações democráticas da pequena burguesia foram despidas da sua forma meramente política e sua posição socialista voltada para fora. Assim surgiu a social-democracia. Então, essa, digamos, é a concepção que a social-democracia faz. Então, vamos olhar a prática da política material a partir de agora. A questão toda é que a social-democracia entende que toda modificação da sociedade que precisa ser feita, ela precisa ser feita dentro dos limites da pequena burguesia. É muito interessante como ele vai falar aqui que a pequena burguesia, ela entende que ela está acima das contradições sociais de classe. Ela não supera as contradições de classe, ela está acima das contradições de classe. E essa palavra faz toda a diferença para entender como ela é uma coligação completamente embotada. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ele vai falar do caráter peculiar dessa coligação. Ainda na 63. O caráter peculiar da social-democracia se resumiria nos seguintes termos: reivindicam-se
instituições republicanas democráticas, não como meio de suprimir dois extremos, o capital e o trabalho assalariado, mas como meio de atenuar a sua contradição e transformá-la em harmonia, quaisquer que sejam as medidas propostas para alcançar esse propósito, por mais que ela seja ornado com concepções mais ou menos revolucionárias, o teor permanece o mesmo. E esse teor é a modificação da sociedade pela via democrática, desde que seja uma modificação dentro dos limites da pequena burguesia. Então, o texto pode ser mais ou menos dourado. O teor do texto, o máximo vai ser os limites da pequena burguesia. Então, vamos dar uma olhadinha mais nisso, né? Então, ele fala, se você conseguir, né? Se você evitar a ideia de que a pequena burguesia tenha se mobilizado, tenha pretendido pôr os seus próprios princípios egoístas de classe nessa fusão, você vai poder compreender como essa pequena burguesia entende a si própria como povo. Olha, essa parte é muito interessante, né? Então ele vai falar que a pequena burguesia, ao se coligar com os trabalhadores, ela tira dos trabalhadores a sua visão material de mundo. Ela engole, ela põe no bolso. Vocês vamos nos coligar, vocês ficam menos revolucionários, a gente fica mais revolucionários. A troco de quê? A troco de que a pequena burguesia, então, coloque no horizonte as suas reivindicações materiais de existência, não as dos trabalhadores, porque os trabalhadores é que vivem a contradição material da relação capital-trabalho. A pequena burguesia, ela é abertamente contrária ao grande capital, porque ela é, na verdade, contrária aos privilégios. Os termos são privilégios, não ao grande capital, certo? Aos 1%. A social-democracia acompanha os 99%. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? As referências que eu estou usando aqui, a pequena burguesia, quando ela se coliga com os trabalhadores, ela se junta ao povo. Ela representa o povo, ela dita o direcionamento dos interesses do povo. A sua luta da social-democracia, entendida pela pequena burguesia coligada com os trabalhadores, é reflexo dos interesses do povo, porque não existe mais classe trabalhadora. Quando ela está coligada com a pequena burguesia não é classe trabalhadora. Então, como lembrando do capítulo 1, o Marx coloca bem, nessa coligação os trabalhadores abrem mão da sua realidade material, das suas contradições, da sua experiência material, para assumir junto desse carro proposto pela pequena burguesia uma coalizão de interesses que não componham aquelas contradições, certo? Estou um pouco confuso com esse último episódio. É que são muitos atores diferentes participando, é trabalhador, é burguesia, é partido da ordem, é partido monarquista, Forças Armadas e tudo mais. Você poderia fazer um resuminho rápido, assim, do que são cada uma dessas forças? Quem é o partido do quê? Onde que está o trabalhador? O capitalista, o pequeno burguês, quem é quem? Você me ajuda? Então, o Partido da Ordem é o partido que representa a ordem da grande burguesia capitalista. São os monarquistas. São representantes dos proprietários latifundiários e da grande burguesia, ou seja, os bancos, as indústrias, o grande comércio. Aí tem o Partido Republicano, que do capítulo 2, que ficou escrevendo a Constituição. Eles são os profissionais liberais, os médicos, os advogados, os concursados, os escritores. Aí tem a pequena burguesia, que são os caras das lojinhas, certo? Eles não são nem os grandes proprietários capitalistas, nem proprietários de terras, nem os profissionais liberais. Mas eles também não são a classe trabalhadora. Os trabalhadores são aqueles explorados
em troca de salário, que a gente vê como funciona o modo de produção, lendo Capital. E ainda tem os camponeses, que são proprietários de terra muito pequenos, que ainda não apareceram nos outros capítulos, mas vão aparecer. E tem as Forças Armadas, certo? Que são o poder da violência, o monopólio da violência, que são encabeçados por quem? Pelo Bonaparte. É isso, ficou melhor? Ficou, muito obrigado. De nada. Certo? Ele está propondo estar acima das contradições, não superar as contradições. Isso faz toda a diferença. Os termos aqui são muito importantes para a gente. Então, é muito interessante, o Marx vai colocar aqui, a social-democracia se apresenta no defesa dos direitos humanos, não o interesse dos trabalhadores. E é muito sedutora essa questão, porque quem vai ser contra os direitos humanos, Cristo? E eles só podem ser defensores dos direitos humanos porque eles representam o povo. Eles são o povo, eles são a encarnação do povo. Então, os interesses deles são a mobilização do povo. Essas páginas, se você tiver com o seu livro aí, você se detenha. É muito, muito rica aqui. São poucas, são 3 páginas. Isso aqui é uma riqueza infinita, né? E ele vai falar que a pequena burguesia tem clareza que ela está em oposição aos privilégios, ela representa o povo, e então isso aqui são os elementos que vão poder permitir a gente entender como a social-democracia entende que quando ela lidera uma luta política por algum motivo e ela se decepciona, ela vai dizer que o povo não entendeu quais são os grandes méritos da luta política que ela se emprenhou, certo? Que não estavam entendendo as condições materiais o suficientemente. E pior que isso, eles vão triunfar. Basta as condições materiais amadurecerem para que se ganhe, né? Ou seja, basta ficar parado para que o tempo passe e o fruto amadureça. Então, o Marx vai falar o seguinte: a pequena burguesia é uma classe de transição, a pequena burguesia especificamente. E a social-democracia é uma composição de 2 classes que se embotam, a palavra que eu tenho usado repetidamente. Então, eles têm um confronto aberto com a classe privilegiada, não burguesa, privilegiada, e eles constituem o povo junto do restante e acima das contradições de classe. Muito bem. Então, Marx vai falar na 64. Ao lutar constantemente contra o partido da ordem, a grande burguesia, pela república, e pelos chamados direitos humanos do povo, a montanha não tem como fim último nem a república, nem os direitos humanos. Então ele vai falar que a questão toda é que nessa composição, a pequena burguesia só se entende como pequena burguesia porque ela não consegue transpor para dentro da sua cabeça uma realidade material que ela não vive. Ela não vive a contradição da classe trabalhadora, porque ela não é explorada como a classe trabalhadora é no modo de produção capitalista. E abre aspas, assunto do capital. Fecha aspas, fecha parênteses, fecha colchetes. A social-democracia, ela vê aquilo que ela é capaz de viver. Ela não consegue transpor os seus limites para a classe trabalhadora. É o contrário, é a classe trabalhadora que vive dentro dos limites da social-democracia. Então, as tarefas e as soluções que a pequena burguesia toma para si são de uma realidade superficial, prática. Então, ela vai colocar povo, privilégios, direitos humanos, e ela vai tomar essas generalizações como fundamento. E aí vai dar meio ruim, né? Então, ele vai falar que todas as tarefas e soluções são consequências, elas são impelidas pela sua condição material, social, de classe. Então, voltando ao capítulo 1, a classe trabalhadora, ao coligar com a classe pequena burguesa, ela não traz as suas contradições à mesa. Porque a pequena burguesia vive outras contradições, e a coligação entre uma e a outra, nesse processo, a classe trabalhadora
buscando simplesmente uma mudança social, ela abre mão dos seus conjuntos materiais de contradição, da sua realidade material, para simplesmente poder participar dessa modificação, mas como Marx lembra no capítulo 1, é uma modificação apequenada dentro da enormidade que a classe trabalhadora precisa tomar para si e fazer. Então, vamos lá. Então, o que acontece nesse impeachment todo? Lembro que no capítulo anterior que assim que o Bonaparte assume as eleições, né, ele vai lá, coloca o ministro do Partido da Ordem e o Partido da Ordem faz uma caravana em direção a Roma, porque lá estava tendo sendo deflagrada uma revolução republicana socialista lá. E como bons monarquistas, eles se unem a demais casas monarquistas internacionais para sufocar aquela rebelião, digamos assim, tratorando a Assembleia logo de cara. Então, nesse capítulo 3, o Marx vai falar, bom, e o que acontece dentro da Assembleia? Bom, a montanha que tinha sido recém-coligada com a classe trabalhadora, que ele está chamando de social... Ele não está chamando de Partido da Ordem, ele está chamando de social-democrata. Aqui, no Legislativo, é a montanha, né? Assim como o Partido da Ordem é a monarquia. Então, voltando, a montanha vai puxar o cartão e falar, vou pedir impeachment porque isso aqui o artigo 5 está sendo violado, que é um artigo que diz que as Forças Armadas não podem interagir, eles não podem ir contra a liberdade de outro povo. É o que está na Constituição. Só que, se a gente lembrar bem, essa não é a primeira vez que a Constituição francesa vai para o vinagre. A própria eleição do Bonaparte ela é completamente ilegal porque ele não é cidadão francês completamente, ele é naturalizado suíço. Ou seja, esse cartão que, digamos assim, a montanha levanta, a montanha está o tempo todo falando que a Constituição está sendo tratorada e agora ela vai chamar... Por um fator externo, ela vai chamar, então, o impeachment. Logo no dia seguinte, a montanha vê o pedido dela negado. E é muito rápido como a coisa se processa, né? Então, uma parte dos representantes da montanha fogem do país e vão ficar lá de fora, mandando carta, dizendo o que deve ser feito. A outra parte é completamente humilhada e excluída do parlamento. E a Guarda Nacional, que era parte da montanha, né, que vai fazer uma manifestação, vai participar no dia 13 de uma manifestação de rua, digamos assim, a vanguarda da montanha, que a gente já sabe quem é, né, que é a classe trabalhadora, vai tentar fazer uma manifestação de rua pacífica, ou seja, vai chamar os representantes da violência que ainda constituem de civis, né, que é a Guarda Nacional, para uma manifestação desarmada, né, desarmada e esvaziada, porque grande parte da montanha não vai, só vão os trabalhadores, vão a Guarda Nacional desarmada, que é desbaratada, que não vai ter nenhum grande significado, não vai mobilizar nacionalmente ninguém. Tá? E a partir desse dia 13, a Guarda Nacional vai ser completamente desmobilizada. Ou seja, grifem isso, né? Nesse momento, a Guarda Nacional, que é o último braço, é o último instrumento civil de restrição à violência, ele é desbaratado porque ele faz uma manifestação pacífica, certo? Mas vai ser divulgado pelo Partido da Ordem como uma grande insurgência, certo? Que vai exaltar de novo, vai puxar o saco de novo das Forças Armadas como instrumento da ordem. A questão é que no dia 14, olha como as coisas são rápidas aqui, o Bonaparte vai sair, né, das brumas de novo, do palácio, do seu recanto, e vai identificar a ordem com ele mesmo. Não é que ele se identifica com a ordem, mais do que isso, ele identifica a ordem com ele mesmo,
Então, você que está ouvindo aí, você já juntou ré com cré do que a gente está lidando aqui. Bom, muito bem, então a montanha vai falar que a sua chamada ao impeachment não deu certo, por quê, né? Então Marx vai falar que a montanha tem certeza do milagre das trombetas de Jericó, né? Que é uma passagem bíblica em que, se não me engano, ali do rei Davi, que se usam as trombetas para quebrar as pedras do muro da fortaleza de Jericó. Então ele vai falar que eles, toda vez que se encontram contra o muro do despotismo, vão pedir o milagre das trombetas. E as trombetas é o chamado que a pequena burguesia, nessa coligação, os social-democratas vão fazer ao povo, que é o primeiro sinal, vai sair contra os opressores, não contra a burguesia, mas contra os opressores, né? Mas não dá certo, né? Puxa vida. Então, o Marx vai falar, né? Ali na página 66. Como costuma acontecer no caso de grandes feitos democratas, os líderes tiveram a satisfação de culpar o seu povo de deserção e o povo teve a satisfação de culpar os seus líderes de fraude. Olha que beleza. Então, o Marx vai falar também que o Partido Social Democrata não tem outro partido que se iluda mais, né? É o partido que exagera mais das próprias forças que ele imagina representar e das forças que estão que eles imaginam representar e que eles imaginam ter controle, né, em diálogo concreto, né? Ele vai falar que o social-democrata nunca busca saber se ele realmente está dialogando com aqueles que ele entende representar, né? Ele não vai investigar a realidade material se ele está realmente em diálogo, ele simplesmente toma de partido que ele está representando, né? Então, ele vai falar que, da perspectiva das Forças Armadas, que não fizeram a composição dessa manifestação do dia 13, né, que uma parte da montanha achou que porque tinham alguns candidatos da montanha que eram representantes das Forças Armadas, esses representantes da montanha seriam capazes de chamar as Forças Armadas para apoiar essa mobilização do impeachment. Só que eles não foram. Só que, então, o que acontece, né? Da perspectiva das Forças Armadas, eram soldados romanos contra soldados franceses. E até outro dia, as Forças Armadas estavam sufocando a insurreição de junho. Ou seja, os trabalhadores que fazem parte da social-democracia. E aquela chamada de impeachment pelo artigo 5 era um texto abstrato. Não tinha o poder suficiente de fazer unir trabalhadores e forças armadas, por exemplo. Para o social-democrata, não deu certo porque as tropas estavam abestalhadas, elas não compreendiam os fins puros da democracia. O povo não foi às ruas porque eles são atiçados por divisionismo, sofistas, né, que dividem um povo que é indivisível. Tudo falhou por um detalhe, por algum imprevisto, mas, como Marx fala, mesmo assim, eles vão triunfar quando as condições materiais estiverem amadurecidas, e se ousarem tocar no sufrágio universal, aí sim eles verão do que somos capazes, né? Ele sempre ironicamente. Nesse processo, o Partido da Ordem, então, se vê onipresente, livre, meteu o estado de sítio. Assim que acabou essa manifestação pacífica, eles tornaram o estado de sítio regular, ou seja, eles estavam sozinhos no parlamento, eles estavam em estado de sítio, eles estavam livres porque a imprensa havia sido amordaçada, eles subordinaram a Constituição ao Legislativo e não o Legislativo subordinado à Constituição, não tinham veto do Executivo, eles estavam no paraíso e eles estavam tão felizes no paraíso que eles entraram em recesso, olha só. Cheguei, estou no paraíso. Eles vão entrar em recesso entre agosto e outubro. E aí o Marx vai falar o seguinte: desse modo, a própria burguesia quebrou sua última arma contra as Forças Armadas.
a Guarda Nacional. Arma que ela, no entanto, foi forçada a quebrar no instante em que a pequena burguesia não mais se postou atrás dela como vassala, mas diante dela como rebelde. Bom, essa própria burguesia a gente já entendeu que é o Partido da Ordem, certo? Aliás, ela foi obrigada a destruir com as próprias mãos todos os seus meios de defesa contra o absolutismo no momento em que ela se tornou absoluta. Então, o Marx está construindo aqui o terreno movediço que esse Partido da Ordem se elevou, comemorando a sua onipresença lá no Legislativo, né? Para ficar onipresente, então, ela ficou completamente desarticulada com qualquer instrumento da ordem, né? Da ordem pública, digamos assim, da violência. Ela exaltou as Forças Armadas como seu instrumento, só que ela não entendeu que ela não representa as Forças Armadas, o Partido da Ordem. Ela expulsou os segmentos populares, deslegitimando o legislativo para o povo e diante do executivo. Ela aboliu a imunidade parlamentar quando ela expulsou os representantes da montanha. Ela estigmatizou a defesa da Constituição, chamou aquilo de insurreição e fez loas às Forças Armadas, ou seja, ela proibiu a si mesma de defender a Constituição quando rola o golpe de 2 de dezembro, que o Bonaparte toma para si, acaba com a possibilidade de acabar o seu mandato em maio de 1852. E esse impeachment é uma derrota da montanha, foi construída pelo Partido da Ordem, mas é uma vitória do Bonaparte, não é uma vitória do Partido da Ordem, é uma vitória do Bonaparte. Ele ganha de bandeja esse impeachment que é liquidado no Legislativo, né? Como eu disse, ele se identifica como a ordem, ele não se identifica com a ordem, ele se identifica como a ordem. E nesse recesso que era tradicional de agosto a outubro, onde os membros que ficavam ali do Legislativo ficavam revendo artigos, nesse recesso em específico acontece esse silêncio, né, se torna interessante, né? Ele fala lá na página 73. Então, durante o recesso, evidenciava-se inconfundivelmente que só faltava uma coisa para tornar completa a verdadeira feição dessa república: tornar o seu recesso permanente e substituir o seu epigrama liberté, igualité, fraternité pelos termos inequívocos infantaria, cavalaria e artilharia. É assim que acaba o capítulo 3. Então, essa onipresença, essa liberdade do Partido da Ordem, na verdade, é extremamente movediça, porque ele construiu para si sobre uma série sobre um solo que só existe as Forças Armadas por detrás, e a gente já entendeu que no dia 2 de dezembro são as Forças Armadas que vão entender que ela, sim, pode executar toda a República Burguesa, ela não precisa compartilhar com o Partido da Ordem a condução. Bom, esse é mais um capítulo denso, né? Que ele vai e volta, ou seja, não é um capítulo linear. Ele já tinha contado que teve o golpe no dia 2 de dezembro lá no capítulo 2, mas no capítulo 3, então, ele vai falar de luta de classes e como por dentro dos partidos a coisa se dá, né? A análise da luta de classe dentro dos partidos e como é que, de novo, se chega à condição da luta de classes nesse golpe do dia 2 de dezembro, que ele nem menciona aqui, ele só já entendeu que você está lendo o livro com ele e sabe o que vai acontecer depois, né? Então você já sabe que o mocinho morre no final, o tempo todo. Principalmente nas páginas 60, 61, 62, quando ele está falando da luta de classes, da consciência material. Eu fiquei pensando numa postagem que a Cesarino fez no Twitter de um vídeo que uma pessoa entrevista pessoas comuns nas ruas, que elas dizem que como elas entendem a realidade material delas diz respeito a que, graças aos empregadores, e que existe emprego. E que, como trabalhador, é importante apoiar
a classe dos empresários, porque conforme os empresários ganham dinheiro, todos ganham, todos se beneficiam. Todo mundo fala mal, mas sem os empresários, o que o pobre faz? Como eu falo, eu sou. Se eu não gerar emprego pro pobre, do pobre tira dinheiro da onde? Eu também sou pobre. Eu preciso de um empresário maior que fornece emprego para mim fornecer pro pobre. Se o rico, o empresário, não gerar riqueza, da onde que a gente tira? O rico, o empresário, não gerar riqueza, da onde que a gente tira? O que o pobre faz? Como eu falo, eu sou. Se eu não gerar emprego pro pobre, do pobre tira dinheiro da onde? Todo mundo fala mal, mas sem os empresários, o que o pobre faz? Sem os empresários, o que o pobre faz? Sem os empresários, o que o pobre faz? Como eu falo, eu sou. Se eu não gerar emprego pro pobre, do pobre tira dinheiro da onde? Eu também sou pobre. Eu preciso de um empresário maior que fornece emprego para mim fornecer pro pobre. Se o rico, o empresário, não gerar riqueza, da onde que a gente tira? Se você não gerar riqueza, da onde que a gente tira? O rico, o empresário, não gerar riqueza, da onde que a gente tira? E ela vai articulando na postagem que ela faz, ela vai mostrando como essa ideologia, ela vai mostrando como essa costura ideológica, ela é o avesso da realidade material dos indivíduos, desses indivíduos que, na verdade, são trabalhadores, mas eles entendem que as condições de vida deles são propiciadas pelo capitalismo, né? Então, eu vou tentar pedir para a nossa produção colocar o link aqui desse fio que a Cesarino faz, mostrando como a luta de classes, mas como a ideologia, que é um termo que ele não traz aqui, mas é esse conjunto de imagens, ideias, ilusões, que no caso a gente está entendendo, o Partido da Ordem faz o possível para se tornar unificada nessa sociedade que ele controla, é a ideologia, né? Ela passa a costurar as outras classes sociais a partir da sua linha. Então é interessante se você puder voltar e ler esse comentário que a Cesarina faz para fechar bem esse capítulo. É isso. Até mais.